Todos nós queremos ser mais felizes, mas muitas vezes a gente não conhece muito o caminho para essa felicidade. A gente associa felicidade a coisas muito grandiosas, muito distantes, aquele pote de ouro no fim do arco-íris. Quando na realidade existem algumas práticas, algumas dicas que nós podemos adotar no nosso dia a dia e que, através do nosso esforço intencional, nós podemos cultivar e encontrar essa felicidade que a gente tanto busca. E hoje a gente vai falar de um desses elementos importantíssimos para a nossa felicidade, que é a autocompaixão. Para falar sobre isso, hoje a gente tem a honra de ter aqui no Caminhos da Felicidade a professora da UFS, Valesca Guerra. Valesca é psicóloga, professora da UFS, é doutora em psicologia social e hoje ela vai compartilhar um pouquinho com a gente o que é essa autocompaixão e como que a gente pode exercitar e como que a autocompaixão pode contribuir, pode ser um dos caminhos para a nossa felicidade. Val, seja muito, muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Muita gratidão pela sua generosidade, pelo seu tempo em compartilhar com os nossos ouvintes um pouquinho do seu conhecimento. Conta pra gente o que é essa autocompaixão e como que isso contribui para a nossa felicidade. Ei, Flávia, queria começar agradecendo demais pelo convite tão gentil. Falar sobre autocompaixão para mim é um prazer enorme, assim, falar sobre psicologia positiva de forma geral, né? Então, é algo que me dá muito prazer, porque todos nós realmente estamos sempre em busca disso que se chama, que a gente chama de felicidade, mas que na verdade tem um caminho diferente a ser construído, é um processo diferente para cada pessoa, né? A gente acredita que a felicidade é algo nivelado, que é algo igual para todo mundo, mas cada um tem o seu, tem a sua parte, tem aquilo que pode ser desenvolvido pessoalmente e que explica, ajuda a trazer, ajuda a construir esse processo que pode ser riquíssimo, né? Para falar sobre autocompaixão, eu acho que a primeira coisa é a gente começar distinguindo um pouquinho do termo empatia e do termo compaixão em si, né? No geral, quando a gente fala sobre cuidar de outras pessoas, a gente pensa em empatia, que é você se colocar no lugar do outro, que é um passo fundamental, extremamente importante, né? Mas a empatia, ela é esse exercício cognitivo e emocional de você se colocar no lugar de outra pessoa. A compaixão em si, ela vai além. Você se coloca no lugar do outro, você compreende a situação do outro e, além disso, você quer ajudar de alguma forma, efetivamente, para reduzir esse sofrimento dessa outra pessoa. Então, tem um componente adicional comportamental, né, prático ali, que é você buscando fazer alguma coisa. E quando eu falo fazer alguma coisa para ajudar, eu não digo resolver o problema da pessoa. Eu digo estar junto, escutar, pegar na mão e dizer, eu estou aqui por você. Qualquer coisa que esteja ao seu alcance para reduzir aquele sofrimento. E isso, a compaixão em si, ela é algo que é muito divulgado em diversas religiões, em diversas filosofias, e que muitas pessoas acabam associando como sendo algo de caráter espiritualista, de caráter religioso, quando, na verdade, é algo que está associado à nossa humanidade, o fato de nós sermos seres humanos, né? Tem uma entrevista em que uma pessoa pergunta para uma grande historiadora qual é a primeira característica que define que existia civilização. E o entrevistador estava esperando que a pessoa respondesse, que a historiadora respondesse, que era, sei lá, a, a produção de um tipo de material, de um tipo de ferramenta, alguma coisa assim. E ela respondeu que era um fêmur consertado, assim, um fêmur que se curou. Porque significa que numa época, né, do nosso processo evolutivo, numa época específica, em que todo o foco era sobrevivência, uma pessoa parou para cuidar de outra que estava com a perna quebrada. Se houve esse processo de cuidado com outra pessoa, a civilização começou ali, naquele momento. Ai, fiquei arrepiada.
É muito bonito isso. Então, assim, a gente parar para pensar sobre isso. Então, quando a gente pensa sobre compaixão, sobre isso, assim, eu estou aqui, eu compreendo seu sofrimento, eu sinto, eu sofro com você, e além disso, eu quero ajudar você a reduzir esse sofrimento. E é algo, no geral, que a gente sempre pensa com relação aos outros. Nós queremos ajudar outras pessoas. Quando a gente pensa sobre nós mesmos, né, sobre as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos defeitos, a gente acha que é a gente que tem que resolver. A gente acha que a gente gerou ao longo da trajetória evolutiva mesmo, falando evolutivamente, uma tendência à autocrítica muito grande, a um perfeccionismo muito grande para a maioria das pessoas. Então a gente não sabe buscar ajuda, né? Eu me reconheço totalmente nessa teoria, né? Absolutamente, eu totalmente identificada. E aí, a gente tem dificuldade de pedir ajuda, a gente acha que é a gente que tem que dar conta. E aí, com isso, são várias coisas que a gente tem que dar conta. Agora, na pandemia, isso piorou consideravelmente, né? Então, a autocrítica, ela vem como uma voz mesmo na cabeça da gente, essa voz é nossa, somos nós falando com nós mesmos, e, no geral, ela tem um tom emocional muito agressivo, muito de decepção. Poxa, você podia ser melhor, você podia estar melhor, você podia fazer tal coisa melhor, né? Eu não tinha que ser assim, eu tinha que conseguir dar conta, eu tenho o quê? Esse eu tenho o quê, né? E a gente se cobra muito, é uma autocrítica muito grande, associada a uma vergonha muito grande. E aí, como é que a gente faz? E essa fala autocrítica, esse peso que a gente carrega, essa agressividade que é direcionada para nós mesmos e que foi algo que a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória. São vozes de várias pessoas, críticas que a gente escutou ao longo da nossa vida, né? E que foram introjetadas e que a gente carrega com a gente na maior parte do tempo, né? Eu trabalho muito com estudantes de pós-graduação e para os estudantes da pós isso é muito pesado, né? Para o pessoal na academia isso é muito pesado de forma geral. Então, eles sofrem muito, eles escutam isso, eles se sentem burros, eles acham que eu não sou inteligente o suficiente para estar numa pós-graduação. E falar sobre isso também é difícil, porque como é que você vai chegar para alguém e dizer, eu não presto, eu não sou uma pessoa decente, eu tinha que estar dando conta das coisas. A gente não fala essas coisas, a gente guarda. Então, o processo de autocompaixão é um processo de começar a direcionar essa compaixão para nós mesmos, né? E ele envolve 3 aspectos principais. Primeiro é você querer reduzir o seu próprio sofrimento, né? Você estar ali, compreender em que momento você está, você ter atenção plena, você estar consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e querer reduzir isso. O segundo foco é você compreender que todos os humanos erram, todas as pessoas erram. Nós estamos num processo de evolução constante. Nós não somos seres perfeitos, né? Então, isso é algo também que é bastante importante. E o terceiro é o foco direcionado para a autobondade, é você ser gentil com você mesmo. Isso não quer dizer ser leniente com seus erros, desistir dos seus objetivos, baixar a cabeça e dizer, não, é assim mesmo, né? E dar aquela tapinha na cabeça como se não fosse necessário buscar e ir em busca de objetivos maiores. Isso quer dizer que eu posso me dar um abraço, ser gentil comigo, respirar fundo e tentar de novo, sem me martirizar, sem tornar esse processo ainda mais difícil do que ele já é para muitas pessoas, né? E para a gente, de forma geral. Então, a autocompaixão é você tentar olhar para si mesmo como um amigo olharia, é você aprender a ser amigo de si mesmo, né? Então, como você agiria com um amigo? Quando seu amigo tem o mesmo problema que você, como você agiria com ele? No geral, a gente age com doçura, com gentileza. E quando é com a gente se autocritica. Então, eu acho que o foco principal aí é esse aprendizado de amizade consigo mesmo. Não, inclusive, eu acho que nesse sentido, até com os nossos pensamentos, né? Até a forma como a gente se enxerga, como a gente lida com as nossas falhas, com as nossas inseguranças, com as nossas limitações, que é difícil essa aceitação.
para a gente encerrar com chave de ouro, se você pudesse dar uma dica para quem acompanha a gente, para os nossos ouvintes, qual seria essa dica dentro do processo da autocompaixão? A minha dica seria: encare você mesmo como um amigo, como uma amiga. Pense nessa voz que está falando com você na sua cabeça como uma voz de uma pessoa que está em sofrimento. Então, em vez de brigar consigo mesmo, porque essa voz existe, tente acolher, tente dizer: eu sei que eu estou sofrendo, eu acolho esse sofrimento nesse momento, eu vou tentar fazer com que a gente pare de sofrer juntos. Mas isso significa amizade, isso significa ser amigo de si mesmo, gostar de si mesmo e querer passar por esse processo, né? A minha dica seria isso. Nossa, fiquei arrepiada. E assim, quem nunca, né? Quem nunca se enxergou nessa posição? Quem nunca se colocou dessa forma? Valeu, Uhum. Val, muito, muito, muito obrigada. Muita gratidão mais uma vez pela sua presença. Foi super importante, eu tenho certeza que tocou o coração, né, de muitos dos nossos ouvintes. Para mim fez muita diferença. Confesso que eu precisava ouvir isso hoje. Então te agradeço. Bom, Muito obrigada. Um ótimo restinho de dia para todos. Um grande beijo. Obrigada, Val. beijos, obrigada.